Começou! Aê, Diegão, bora! Bora pra mais um Regra de 3 do Wellington Bendinelli. Conteúdo novo, hein? Estreando aqui no canal, Diego. Quer dizer, no Regra de 3, né? Conteúdo novo em que nós vamos trazer nesse episódio algo que você que quer ter uma carreira promissora no agro, você precisa ter no seu radar, no mínimo, que são aqueles conteúdos que vão caminhar com você por esse mundão afora, por meio de algo que é velho, porém muito bom, né? O famoso Old But Gold, que são os livros. Isso aí, a busca constante pelo conhecimento, né, Diego? É isso aí, cara. E hoje, nesse episódio, a gente vai trazer 2 livros que são, assim, fundamentais, são essenciais. A gente gosta de trazer o essencial no sentido de que vão realmente te ajudar a chegar no próximo nível na sua carreira. Então, carinhosamente, cada um de nós dois aqui escolheu um livro para trazer para esse primeiro temático episódio do Regra de 3 sobre livros, para compartilhar com você e para que você conheça mais sobre o livro, quem sabe você queira adquiri-lo e colocá-lo como uma ferramenta fundamental aí do seu dia a dia para te levar aí para o próximo patamar, né, para trazer um conhecimento valioso, né? Então, daqui a pouquinho você vai descobrir quais livros que a gente trouxe, né? Wellington, quer falar mais alguma coisa ou vamos para o episódio? Só lembrando que nós lemos esses materiais, né, Diego? Antes de recomendar, você precisa ler tudo isso e nós lemos isso antes de... É isso aí, não só o resumo, mas lemos os livros mesmo. É né? isso aí, físicos, inclusive. No nosso caso aqui, bem especial, né? Então tá bom, gente. Ó, é isso aí, estamos no mais um Regra de 3 aqui, onde nesta equação maravilhosa, um dos elementos sou eu aqui, Diego Pelizari, o outro elemento Wellington Bendinelli, o terceiro elemento dessa equação hoje são os livros que te ajudam a chegar mais longe. E o X da questão, claro, é você que vai adquirir esse conhecimento e aplicar na prática no seu dia a dia. Então, bora para mais um Regra de 3. Boa! Ó, vamos lá então. Vamos já revelar para os nossos telespecs aqui os livros que a gente vai falar hoje, Wellington? E Boa. aí a gente começa, né? Então, primeiro a gente vai começar falando do livro que o Wellington escolheu, né? O Wellington quer mostrar pra gente, e depois a gente mostra o meu aqui, depois a gente volta no seu. Show, Diegão. Eu escolhi, assim, só fazendo um resuminho do porquê, né, desse livro. Acho que tá muito relacionado com também o nosso dia a dia, né, o que tá ali, a gente tá vivendo, tá construindo, né. E é um material que já ficou como um livro de cabeceira, né, pra mim aqui, é um livro profundo, embora o título é abrangente, né, mas é um livro muito profundo falando de estratégia. E coincidentemente, né, Diego, a gente nem combinou isso daí, os 2 livros falam de uma temática central, que é a liderança, né, que é a pessoa, né, então é legal isso trazer. E qual que é o livro que eu escolhi aqui? É esse daqui, ó, Os Primeiros 90 Dias, né, acho que conseguiu pegar aqui na câmera, né. Sim. Aqui em português, da editora Alta Books, então é o que tem aí os direitos, né, para a produção. Ah, e do autor, né, eu não sei se é Michel ou Michael, né, ou Michael, mas enfim, o Atkins, né, então ele é um grande autor aí, canadense, né, e depois eu falo um pouquinho mais do material. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Então esse vai ser o primeiro conteúdo aí que a gente vai comentar, né? O Wellington vai falar a respeito do livro que ele leu. Eu não li particularmente, mas vou ajudar aqui nos comentários. E você que esteve atento, né, na última sexta e sábado, ah, na última sexta e sábado mesmo, né, eu fiz uma enquete lá no Instagram para que você pudesse escolher qual livro eu ia trazer aqui hoje, né? Então,
Vou colocar aqui, ó, vocês podem ver o resultado, né? Essa aqui foi a enquete. Então, para vocês Legal. escolherem entre esses dois livros aqui, né? O Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que está da direita, e o livro Como Liderar Quando o Seu Chefe Não Pode ou Não Quer, do John Maxwell. E muito pouco, hein, Wellington? Coisa de pouquíssimos votos aí de diferença. O livro do John Maxwell ganhou. Então, eu acho que esse é um livro que a gente não falou aqui ainda, né? Ainda o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, alguns convidados e nós mesmos, em alguns episódios, chegamos a comentar a respeito. É um livro mais, acredito que mais conhecido até, né, das pessoas. Mas nesse episódio aqui, quem ganhou é esse livro aqui, né? Então, como liderar quando o seu chefe não pode ou não quer, né? É um livro que, em certo momento da minha carreira, me ajudou bastante, né? Então, vou trazer aqui um pouco do conteúdo e também de como ele me ajudou, no que ele me ajudou e no que ele não me ajudou, né? Eu acho que vai ser bacana aí para compartilhar essa experiência com vocês. Mas não vamos mais nos demorar aí, né, Wellington? Vamos falar do seu livro aí. Mete bala e vamos comentando. Eu vou aqui primeiro, para todo mundo, né, que nos ouve, nos assiste, assim, comentar alguns aspectos que ajudam, né, também a gente como leitor a escolher, né. Então, já na capa, já tem já uma mensagem aqui do ranking da Amazon, né, dizendo: "Um dos 100 livros sobre liderança e sucesso que todos devem ler", né. Já começando já o indicando aí, tem muito material excelente, né, sobre o tema sobre a temática liderança, mas esse em específico tem uma característica que depois eu fui né, enfim, pesquisar um pouquinho mais, até antes de trazer esse conteúdo, porque esse quadro aqui, pra gente aqui, ele, pra mim, pelo menos, é um pouco novo, mas depois eu comento com vocês. E o The Economist diz assim, abre aspas, "a bíblia do novo emprego", Diegão. Olha a frase de impacto, né, que esse material traz, né. Então ele é um material, assim, muito rico, e eu até estava conversando com o Diegão antes, de que é um material que eu nunca me veio também, assim, né, eu estava pesquisando aqui agora para trazer algumas curiosidades para vocês, e é um material que originalmente o autor escreveu em 2003, né, é muito tempo, né, em inglês, né, ele é um canadense, enfim, mas ele, faz muito tempo aí, faz o quê? 20, né, mais de 20 anos aí, 21 anos que a gente que esse material, já foi escrito, né, concebido, e depois, claro, que naturalmente, dependendo aí da relevância, né, eles começam aí as editoras a traduzirem para outros países, né, outras línguas. Falando um pouquinho sobre o autor, Diego, eu vou falar do meu jeito aqui, aí se estiver errado, aí os nossos ouvintes me corrijam, por favor. Mas é do Michael Watkins. Ele é uma pessoa, né, mas ele, foi um professor lá da universidade de Harvard, de uma parte específica da Universidade de Harvard, que chama Harvard Business School, né. Então ele foi professor de várias temáticas lá, inclusive liderança, né. Hoje ele trabalha muito, ali em algumas organizações lá na Suíça, então ele é uma pessoa que tem aí no core trabalhar com essa temática, né. E dentro aqui desse departamento, né, digamos assim, desse eixo da Harvard Business School, ele trabalhava com a área de liderança e negociação, né. E também uma coisa que eu fiquei, né, um ponto aqui que eu fiquei bem impressionado, ele lecionava uma disciplina, não sei se você conhecia, Diego, ou nossos ouvintes estão, né, que já ouviu falar, chamada diplomacia corporativa. Olha que legal, né, que estuda a negociação entre executivos e lideranças empresariais, governamentais, da mídia, entre outras. E eu achei bem Nossa, interessante. interessante, hein? Oi? Interessante. É, e eu nunca não tinha muito esse conhecimento, a gente, né, acaba lendo, tem um tempinho que eu já li esse material, agora eu tô relendo, na verdade, então me chamou essa atenção. Mas, assim, como um ponto bem, assim, central, o que que esse material traz, né, o que os primeiros 90 dias? Ele trabalha em uma temática do líder, né, e aqui tem um subtítulo: "Estratégias de sucesso para os novos líderes".
em um momento de transição, onde você, né, passou por um momento ou está passando por um momento de transição de cargo, né, em transição aí, olha, eu não tinha, pessoas ali que estavam, né, enfim, que eu estava liderando, né, coordenando, e agora eu estou passando por esse momento, ou até transição mesmo vertical. Antes eu era, sei lá, especialista, agora sou coordenador, agora sou gerente, assim por diante, né, nesse momento de transição. E por que que eu falei que nós temos muito material sobre liderança, o aspecto quando eu já estou líder, né? Então eu já estou lá, vários materiais, né? Mas sobre esse momento de transição, né? Que aí eles falam esse 90 dias, porque nós temos muito pouco tempo, e o material fala isso, né? Muito pouco tempo para a gente impor algumas coisas, não, impor é uma palavra ruim, né? Mas é marcar o nosso perfil, né? Essa conquista, né? Esse jeito nosso mesmo de liderança, nós temos pouquíssimo tempo, inclusive até demonstrar credibilidade. Né? Olha que interessante, né? Então ele discute muito esse ambiente, né? E coloca uma série de estratégias para que a gente possa alcançar isso. Então, no meu resumo aqui, né? Eu tenho um resuminho aqui que eu acabei, que nós, né? Cada um aqui fez, né, Diego? Que ele é um guia prático, ele é um guia muito prático, para gestores que estão assumindo novas posições de liderança, né. Então, ele vai concentrar em 3 meses e aí se a gente for pensar em governo, né, em política, já ouviram falar: "Ah, os 100 primeiros dias", né, já ouviu isso, e não é à toa, né, não é à toa, porque esses 90 dias são cruciais para que a gente possa entender o ambiente, né? Entender os stakeholders que estão envolvidos, porque a gente mudou de momento, né? Nós mudamos agora desse ambiente de que talvez nós precisamos negociar diferente, nós precisamos conversar de forma, né, em forma estratégica. Um exemplo aqui, né? Então esse material ele é muito rico para que a gente possa conhecer esse ambiente, nos conhecer também, tá? Porque, claro, né, nós mudamos de patamar, né? No sentido de função, né? Não de ser mais importante ou outro, tá? Patamar que não é mais a mudança de função que eu quero colocar aqui. E a gente precisa ter uma estratégia talvez diferente, né? Então, isso ajuda muito. Independente se nós estamos na nessa transição ou se nós estamos buscando essa transição também. É importante, né, porque tem muita gente que pensa assim: "Ah, eu não estou nesse momento". Mas se eu desejo estar, por que não antecipar, entender, construir, né, de forma antecipada também. Nós ganhamos tempo, né? E o tempo a gente sabe que é importante. E nesse livro o tempo é importante, já está dizendo, né? Senão ele colocaria outra frase aqui: estratégia de sucesso para novos líderes, né? E não os primeiros 90 dias. Então é bem legal, tá? E um ponto que eu quero que eu já falei um pouquinho, né? O ponto um, a importância da transição, né? Então, por isso que esse material ele fala muito sobre a impressão. A impressão aqui, as primeiras impressões, elas são cruciais, né? Então, um ponto que o autor ele argumenta muito e fala bastante, né, que é um pouco um dos pilares desse material, é que esse novo, né, gestor recém nomeado, né, ele tem um curto período de tempo para se estabelecer e ganhar essa credibilidade, né. Então, é muito do que a gente também popularmente fala, né, as primeiras impressões, né. Então ele também traz isso como algo importante quando a gente pensa em estratégia, tá. Eh, e a capacidade que a gente precisa ter de conectar, entender, e nós precisamos entender, né, de forma rápida, porque 90 dias passa assim, né, voando, passa muito rápido, né, são 90 dias também é o período são os teus 3 meses lá que uma pessoa recém-contratada tem também, né, pra gente que sai daquele período de experiência, né, e possa ser ali efetivada. Também tem isso no mercado de trabalho, né, Diego, a gente não pode esquecer. Então, essa capacidade de entender rapidamente esse novo ambiente, e não só entender, eu preciso entender
e estabelecer relacionamentos que ele chama de relacionamento-chave, né. Ele coloca aqui que muito que esse momento ele é essencial para esse recém-gestor, tá. Bem interessante, Wellington, bem interessante. Deixa eu puxar aí algumas perguntas, né? Bom que eu não li também, que aí me gera curiosidade e eu com certeza vou ler esse livro, né? Que você já me indicou aqui nos bastidores. E provavelmente vai me ser muito útil no momento profissional atual. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, né? Eu acho que é legal também trazer aí pros telespecs, né? A primeira, né? Eu estava aqui fazendo uma reflexão enquanto você falava. Quando a gente assume uma posição nova dentro de uma companhia, a gente tem um período ali de curva de aprendizado, né? A não ser que seja num cenário em que você já está desempenhando muito tempo aquela função e ainda não foi promovido, né? Existe esse cenário também, mas muitas vezes quando você realmente vai passar a ter novas atribuições dentro de uma função, você tem uma curva de aprendizado, né? Então, segura aí, mas a primeira pergunta seria se é nisso que ele te ajuda, né? E você também, além de fazer essa conexão, além de deixar uma boa impressão, você conseguir acelerar essa curva. E o segundo ponto, eu queria entender se ele aborda para uma pessoa que foi promovida e já era de dentro da empresa, né? Porque muitas vezes você passa a comandar uma equipe de pessoas que eram seus colegas antes, né? Como lidar com esse tipo de situação, né? Como que as pessoas vão te ver, né? Como que você age, né? Muitas vezes é uma dúvida aí, eu já passei por essa experiência e tenho certeza que é uma dúvida aí de muitos colegas. Boa, Diegão. A primeira pergunta, né, é relacionada com A curva de aprendizado, né? é, tô aqui pensando, como que o material traz. Ele ajuda porque ele traz muito claro, até estava aqui revendo aqui, né, um pouco dessa ele é um livro muito eu não sei se consigo perdi aqui onde eu estava. Mas ele traz, né, vários esquemas, né, e para que a pessoa possa entender, né, e ilustrar esse momento. Então, um ponto aqui que até eu acabei de ver aqui, e eu estava procurando isso, ó, criar um plano de aprendizado, né. Tem aqui um título, né, não sei se vocês vão conseguir Mostra entender, aí, põe na tela aí, põe na câmera aí. né. Criar um Boa, plano de aprendizado, né. Por quê? Né, legal. essa e esse e mas o ponto que eu acho fantástico é que quase que é uma metodologia, então ele coloca frameworks muito detalhado para que a gente possa: "Olha, como que é esse momento?", né, que talvez seja o momento que muitas pessoas estão. "Olha, você tá ali, você foi cogitado para mudar de posição", né. Então, como é que eu pego esses 90 dias, que tem algumas empresas que falam: "Ó, uma semana de transição, você vai conhecer né, uma semana", tem outras empresas que colocam um mês nesse momento de transição, mas o ponto central é que, em geral, as pessoas têm esses 3 meses mesmo para se adaptar ali, né, não é 3 meses fazendo nada não, é fazendo, mas também conhecendo. Então o que ele traz muito é essa lógica, e isso que eu achei fantástico. Ele coloca isso em 90 dias, né, e ele coloca essas fases muito bem delimitadas. Então: "Olha, o primeiro dia, né, primeira semana, daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses". Então isso nos ajuda muito também, a nessa curva que você está dizendo, pelo menos me ajudou e tem me ajudado, né. Me ajudou no passado e me ajuda agora, porque é um livro muito presente, muito atual, né, presente não, mas atual, né, no meu modo de entender. Em relação à sua segunda que o segundo questionamento, Diego, sobre essa questão de eu não sei se eu entendi muito bem, aí você me corrija, que está relacionada com a forma de se colocar, né, aí no sentido de soft skills, é mais nesse sentido Uhum. que você está colocando, né? Sim, sim, vamos dizer, você passa a ter uma função de gestor, de repente, com uma equipe ali, né, que eram seus colegas, né, então, sempre: "Nossa, e agora? Como é que eu vou agir em relação a eles, né? Como é que vai ter que ser uma postura
ou não mudo nada, ou, né, muitas vezes isso fica na dúvida, né, ou como agir da melhor forma para você também ser respeitado ali, né, enfim, tem todas essas preocupações que um novo líder pode ter quando assume uma posição dentro da companhia, né? Sim, e ajuda, Diego, porque, assim, tem o capítulo 7 aqui, é um capítulo montar a equipe, né. Então, o que que ele discute um pouquinho, até estava lá em um dos pontos que eu coloquei lá na frente. Se você está montando uma equipe, você pode ter uma equipe, então, olha, a equipe já existe. Como é que você faz essa conexão? Né, ela já existe e muitas vezes são seus pares. Pode ser que sejam seus pares ali, né. Então, como que eu olho isso? Quais são essas diferenças, né? Como que eu organizo isso de forma estratégica, né? Eu tenho que ter um olhar agora crítico também, né? Não crítico de criticar, crítico no sentido de entender quais são as características, e nós sabemos o quanto que isso é importante, entender características pessoais de cada um e a nossa característica como liderança também, né? Para que a gente possa estimular essas pessoas. E o grande ponto do líder, no meu ponto de vista, é isso, né? Fazer com que a equipe ela todos individualmente, e aí o coletivo, aquela se aquela equipe tem o nome de marketing, por exemplo, tem o nome de uma comercial, né, ele também, evolui, né, no sentido positivo aqui, né. Então também ajuda. Claro que o foco do material não é um foco relacionado com, essas todas as características soft skill, mas para mim é complementar a outros materiais ali, outros livros, que a gente tem uma riqueza muito grande no próprio mercado, inclusive esse material, esse livro que você está trazendo, né, ele fala também sobre esses aspectos, Diego. Legal, legal. E vamos pegar uma situação aqui da pessoa que nem você falou, né? São os 90 dias. E pode ter muita gente que tá começando ou começou faz pouco tempo numa nova função e tá dando cabeçada ali, né? Tá precisando, às vezes, de um direcionamento, de um material que possa ajudar, no caso desse material. Aí você falou que ele divide em semanas. Aí a gente tem o mundo ideal, né, e a gente tem aquilo que pode ser aplicado. Mas vamos dizer, então a pessoa já está ali, sei lá, 4, 5 meses numa nova função e não, sente que não, desempenhou, não pegou ali a tração que ela gostaria dentro da função, né, ou sente que poderia melhorar em algum ponto. Esse livro vai ajudar essas pessoas também, ou a pessoa tem que necessariamente estar no início ou estar para começar uma nova função? Acho que essa pode ser uma dúvida também dos nossos telespecs. Esse livro ele é quase que atemporal para mim, Diego. Claro que ele fala, aí vou dividir em dois pontos, né, que é o que você falou. O mundo, o ideal aqui, né, ou o mundo em pessoas que ali tá numa função e ela deseja, né, então deseja ter uma função aí, gerencial ou de liderança, né. Eh, eu tomo muito cuidado de falar a palavra liderança, porque para dar a entender que liderança não é cargo, tá, eu não acredito nisso. Muito particular. Liderança não é estar no cargo de coordenador, não é estar no cargo de gerência ou diretores, enfim, né, não é você ter uma equipe abaixo de você, tá. Eu acho que eu tenho outra concepção de liderança, depois até a gente pode trazer um episódio, né, se for falar sobre esses aspectos, que é bastante polêmico, talvez, mas, o fato é que em algumas organizações, eles colocam quase como um sinônimo. Então o líder, ele é o líder, ele tem equipe, né. Então vamos lá, dentro da sua daquela dessa construção de que você está 90 dias, vai ajudar? Vai ajudar e muito. Vou começar de trás para frente, sua pergunta. Por quê? Porque como ele dá, né, um passo a passo e o mundo é muito dinâmico, o dia a dia é muito dinâmico, será que ele é quase que um checklist para mim, pelo menos foi, tá, e é, um checklist. Pô, será que eu tô fazendo direito essa parte? Será que eu tô vendo todos os meus stakeholders mesmo, as áreas que eu preciso? Com 5 meses dentro de uma posição, eu já consigo entender alguns pilares ali que alguns deram certo e alguns não estão dando certo. Quando eu coloco isso numa estrutura, e esse para mim é o grande ponto, né, do material, de uma estrutura que eu consigo olhar e falar assim: "Ó, espera aí, nossa, aqui eu não estou fazendo muito, nossa, não estou fazendo muito bem, não tenho muito acesso, aqui eu não tenho minha autonomia, eu achei que fosse, não era". Enfim, você consegue calibrar isso dentro de uma de
desses pilares aqui que o material está sugerindo, né? Ao mesmo tempo, por isso que essa questão, quem chega primeiro, né, ele também tem uma facilidade de aplicar técnicas, né, e fazer perguntas aqui antes. Então ele vai ajudar os dois públicos, pessoas que já estão, né, e até entender, ter mais claro uma estratégia, por isso que é difícil você ter ali uma estratégia. O que eu faço agora? Né? Inclusive, quando você falou de aprendizado, Diego, ponto 2 aqui que eu ia comentar era isso. Ó, é fundamental aprender rapidamente sobre a nova organização, sua cultura, seus desafios e suas oportunidades. Então, o autor aqui, ele sugere um plano estruturado para acelerar a curva de aprendizado, que inclui a absorção de informações sobre a empresa, mercado, concorrentes e, para mim, um ponto muito, muito central, dinâmicas internas dentro da organização. Porque não adianta nós pegarmos todo esse material, que é um material amplo, né? E querer também empurrar, porque tem uma questão de cultura dentro, tem uma questão de pessoas, dinâmicas internas. Então, como eu falei, tem gente que tem organizações que entende liderança como tem que ter uma equipe embaixo, né? Eu vou ficar dando murro em ponta de faca aqui? Não, eu vou entender que essa organização pensa dessa forma e eu começo a construir a minha estratégia de uma outra, né? Para que a gente possa não ser só aquela pessoa que critica, mas que você critica no mau sentido aqui, reclama, né? Só reclama ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que começo a gerar colisões, perdão, e coalizões também, mas colisões potencializadoras, sabe? Então, não sei se eu respondi você, Diego, na sua pergunta, mas são dúvidas aí que eu também tive, tá? Falei, poxa, mas eu já tô há 1 ano na empresa, tá? E aí, o que esse livro vai estar falando dos 90 primeiros dias? Então eu tô mal, É, hein? é uma Né? Tô coisa mal. que pode surgir, né? Não, não é. Aliás, isso aqui é muito provocativo, né? Os 90 dias, os primeiros 90 dias. Então, às vezes, você pode até corrigir rota. Então, eu falo, não, olha, Uhum. poxa, agora eu entendi o porquê que eu não tô sendo, talvez, muito ouvido. Porque eu tô agindo dessa forma. Eu acho que pô, me traz muitos insights. Mas sempre lembrando que existe uma cultura interna que também é importante a gente se entender ali, né? E, enfim. Essa questão do entendimento da cultura interna, de liderar, eu acho que, aí é uma opinião minha também, né, em cima do tema, a liderança é um comportamento, né? Então você pode se comportar de uma forma a ser um líder, não necessariamente ninguém precisa saber que você está tendo uma atitude de liderança se a cultura não entende que aquilo é uma Exato. uma característica de líder, né, enfim, né, uma característica ou uma função, né, como você falou, né, então são as sutilezas aí das soft skills, né, você pode fazer sem nomear que você está fazendo, né, isso depois vou acabar comentando um pouco a respeito desse outro livro aqui, né, que fala basicamente também sobre esse tema. Mas muito bom, Wellington. E esse livro, para trazer para a gente aí, como é que é? Ele tem quantas páginas? Ele é de uma leitura mais rápida, mas é um livro extenso. Mostra um pouco para a gente aí como é que é a grossura do livro, quantos capítulos. Acho que é legal. Vamos lá, né. Ele é um livro relativamente, curto, né, não é tão, assim, extenso também, acho que não sei, é relativo curto, É, mas eu acho que é um tamanho, mais normal aí de material. Deixa eu ver aqui, eu não lembro. Tem material aqui, ele tem 240 páginas, vai, 240 páginas. Em relação ao tipo de leitura, ele é um livro estratégico, tá, ele é um livro técnico também, tá, traz muita estratégia. Então, eu gosto muito de estratégia, então, né, tem muito desenhos ali, né, de como muitos frameworks para a gente entender, né, mostra um framework aí pra é gente aí. é ilustrado. Mostra algum desenho, alguma coisa legal aí pra gente. Deixa eu pegar aqui um que eu acho bacana, muito legal, ó. Esse aqui, ó. Ver se eu consigo colocar aqui, minha câmera tá, vamos ver. É isso, deixa um pouquinho que ela foca. Aí, legal. Ponto de equilíbrio.
Olha que legal. Contribuição, valor consumido, valor criado, meses transcorridos desde o ingresso, ponto de equilíbrio. Bacana. Quer comentar, Wellington, esse É, ponto de esse equilíbrio? é esse que eu acho fantástico, né, ele coloca nome, dá nome aos nome que eu nem sabia que existia, tá. Aham. Deu nome, falei: "Como assim?" Realmente, né, porque quando nós estamos, né, nesses meses aqui ou se né, a gente ele tá falando um pouco sobre curva de aprendizado aqui. Então eu tô também consumindo muita coisa, entendendo esse momento, entendendo essa nova realidade, e depois eu começo também a criar valor, porque eu consumi tudo isso, né, eu tive um momento de ativo os do desde antes do ponto de equilíbrio de forma ativa, depois ativamente também, né. Porque aí é Hum. o momento que eu já começo a entender melhor essa realidade, sugerir coisas mais né, sendo mais assertivos, né, já muito próximo da realidade talvez, né, ou de novas realidades da empresa, né, da cultura, porque você já teve aquele momento também de consumir, é o que ele chama aqui de valor consumido, né. Então, essa riqueza desse material, tá. Então ele é muito eu, pelo menos, eu não sei, cada um pode ter uma forma diferente de leitura, né, Diego, mas a minha na minha em especial, eu lia, fazia minhas anotações, né, então tem aqui, né, algumas marcações minha, não só minha, essa aqui, porque eu já emprestei esse material aqui para minha esposa também, então ela tá marcando junto aqui. Mas ela tem outros, pontos. E aqui eu deixa eu mostrar uma bem legal também. Olha que legal, quando a gente fala de conhecimento, né, Pô, deixa um e tempinho aí pra gente ver. olha que bacana. Ele fala um pouco sobre as fontes de Hum. conhecimento, né. Então, adaptando, claro, a cada realidade, Uhum. né, a cada realidade que a gente tem, dando também nome aos Muito bois bom. ali, né, então a fonte de conhecimento, e para quem aqui não tá só tá nos ouvindo, né, Diego, ele coloca aqui muito sobre a questão de que não existe só uma fonte de conhecimento, por exemplo, né, alta administração. Temos colaboradores, né, vendedores, aqui historiadores, integradores, cada um tem uma função, tá, tem um nome, parece historiador, estou trabalhando com gente, não, tem lá a sua função dentro da organização, dos limites da organização, e fora também. Então nós temos parceiros, fornecedores, clientes, distribuidores, analistas, que estão num raio fora da nossa organização, que a gente pode consultar, que a gente pode conversar, né, ter um plano ativo para que isso possa, construir, né. E eu só, Diego, eu queria só pontuar mais acho que um ponto bem importante, né, nesse momento que a gente tem de transição, que é da entrega de valor, né, e ele tem um ponto bem legal aqui que eu queria colocar, que é foco em prioridades críticas, né. Então é importante a gente identificar, focar no que ele chama aqui dessas prioridades críticas, né, que são as ações, né, as entregas de resultados que terão maior impacto, né, é uma das chaves para o sucesso dos primeiros 90 dias. Então, ele também sugere, né, esse material sugere aqui, dentro dessas métricas, né, metodologias, métodos, né, para que a gente possa identificar quais são essas prioridades, garantir que esses recursos e esforços sejam direcionados de forma mais adequada. Então, olha que legal, né, então em pouco tempo, né, então naquele momento que a gente está "aprendendo", entre aspas aqui, está em um momento de transição, de função, a gente também está entregando resultado, pode entregar resultados que aqui é aqueles resultados críticos. Em especial, é o que me chamou tô relendo esse material, como eu falei para você, é o que chamou atenção para estrategicamente também, a gente eh, ter essa visão do que é os pontos críticos, né, essas entregas críticas aqui, para que a gente possa também ter uma maior longevidade, sabe. Muito bom, muito bom. É isso aí, Wellington. Você tá dando uma transformada em pixels aqui para mim, né, eu não sei se quem está nos assistindo está vendo também dessa forma, mas o seu áudio veio 100%, né, então acho que isso Ah, não legal. prejudicou aí a qualidade do que você estava falando, né. Então esse foi
ou como é que chama o livro novamente, se puder colocar novamente a capa dele aí na tela. Né, Os primeiros 90 dias. vai um pouco mais para trás que não dá para ver, acho que... Isso, boa. Os primeiros 90 Pois dias, estratégia de sucesso para novos líderes, Michael Watkins. Muito bom, muito bom. Tem mais algum ponto, Wellington, que você queira trazer do livro? Eu acho que você travou, na verdade, aí. eu ouvi, Diegão. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Estamos ouvindo. Só. Vou- Bom que travou bem no livro, assim, né? A Mostrando. imagem, né? Então, agora voltou. Não, não, mas eu vi o áudio. Diego, tem muita coisa para de estratégia aqui, é muito um material muito rico, mas acho que os principais aqui, só para também dar aquela enfim, para quem nos, né, para os nossos telespec aqui que estão nos ouvindo, assistindo, gerar aquela curiosidade, né? Então, acho que é um material que eu recomendo para independente de que momento que você esteja, né? Isso vale até para outras. A gente está falando de vida empresarial aqui, mas vale para até, enfim, pessoal, né? Projetos aí mais aí com outras características também. Boa, boa, muito bom, muito bom. Então, esse foi o nosso primeiro livro e vamos para o nosso segundo aqui, né? Que é esse livro aqui. Como liderar quando o seu chefe não pode ou não quer. Né? Aqui a ilustraçãozinha aqui, o chefe está dormindo ali, né? Acho que essa que foi a intenção, né? Então, olha só o que ele traz na parte de trás do livro: não permita que um chefe ruim te impeça de ter sucesso, né? Normalmente esse é um livro que há alguém que está passando ali por uma situação de conflito, né, uma situação complicada na carreira, pode estar buscando para tentar resolver esse problema, né? Eu acho que quase ninguém nunca teve problemas com o chefe, né, Wellington? Acho que isso não é um problema comum. Raro. A gente nunca ouve ninguém falando a respeito, né, de problemas como esse, mas, né, como, né, algumas pessoas que devem ter esse problema, que já tiveram esse problema, votaram, né? A gente teve que trazer esse livro aqui, que provavelmente não vai ser muito útil, né? É claro que contém ironia aqui no que eu tô falando. É um Muita. livro, gente, é um livro relativamente muito pequeno, tá? Ele é realmente pequeno de tamanho, perto de outros livros, como também não, um livro relativamente curto, né? Com letras normais aqui, né? De tamanho normal, vamos dizer assim, né? E também tem seus esquemas. Mas, cara, é um livro de 144 páginas que você, provavelmente, se você ler um pouco por dia, você consegue ler em uma semana ou duas, mesmo lendo bem pouco. Para falar a verdade, faz 4 anos que eu li esse livro, mais ou menos, e ontem eu li, sei lá, uns 20 ou 30% deles assim, um pouco tempo que eu fiquei ali, né, dando uma relembrada aqui, né, lendo direto aqui desde o início e depois folheando, né. É um livro muito fácil, de leitura muito fácil, e ele traz vários pontos importantes que você pode usar na prática, né. Então ele é quase como um manual. E na verdade, esse livro, ele é muito interessante porque ele realmente te ajuda, primeiro, a identificar onde você está, né, qual que é o tipo, né, ele traz aqui, é engraçado, ele traz vários perfis, né, de gestores que tem ali que pode te trazer algum problema de relacionamento ou algo assim, né, bem interessante. Então você pode identificar, né, "Oxa, qual que é o problema aqui, né, qual que é o problema com o meu chefe? Por que que não estou dando certo com ele?", né. Então, ele traz aqui, né, deixa eu até ver se eu acho, por exemplo, exemplos de maus chefes, como ele traz aqui, né, líderes inseguros, líderes sem visão, líderes incompetentes, líderes egoístas, líderes camaleões, que é um misto, líderes políticos, líderes controladores, né, e aí ele traz, claro, uma explicação a respeito do porquê, né, né, que se enquadrariam nesses cenários. Mas o mais importante desse livro, né, ele realmente traz algumas ferramentas para você lidar com os líderes ali, os chefes, né, vamos dizer assim, né? Aqui no caso de gestores que tenha alguma característica que possa ser conflitante com você, mas ele principalmente ele te coloca como protagonista para fazer isso. Ele te ensina a liderar a si mesmo e dessa forma você
agir, ter um comportamento de liderança para com o seu gestor. Né? Então, o que você precisa fazer para que você consiga liderar também o seu gestor, né? Consiga ajudá-lo, consiga criar um ambiente que você não vai trazer mais problemas ali para a cultura corporativa, né? Como agir perante a colegas, né? De repente tem outros colegas que têm problemas com o gestor, como que você vai agir, né, junto com esses colegas para que você não alimente um ambiente que possa prejudicar ali a cultura corporativa. Né? Então é muito legal porque ele é um livro que muitas vezes ele vai ser uma isca ali para quem está realmente tendo problemas, ele vai ajudar, ele tem ali vários pontos que você pode melhorar, mas ele não vai ajudar você a mudar o seu chefe. Né? Não é um livro que vai fazer você mudar seu chefe, ele é um livro que vai fazer você mudar a si mesmo, né, ou a si mesma, e de forma que você possa passar a transformar uma relação ali, que ela é uma relação muitas vezes até tóxica, né, numa situação, numa relação em que você vai conseguir conviver ou vai conseguir entregar resultados, né, apesar dos pesares, ou até mesmo até mudar a relação que você tem com seu gestor de forma a que ela seja mais produtiva, né? Então ele traz vários pontos a respeito disso, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó, aquele resume, né? Os 6 capítulos, né? Então, o que acontece quando os chefes não lideram, né? Então, aqui ele traz essa contextualização de ambiente. O capítulo 2, lidere-se bem antes de mais nada, né? Que é aquilo que eu falei, de você liderar a si mesmo. Depois, encontre maneira de trabalhar com seu chefe. Né? Então, traz várias dicas. Né? Aqui eu acho que é o cerne principal aqui do livro, né? Depois desenvolva sua influência onde quer que você esteja, então mais ferramentas de liderança para você continuar a liderar não só seu chefe, seus colegas, né, ser uma pessoa que esteja influenciando de uma forma positiva, né, para tentar mudar o ambiente. Evite armadilhas que possam piorar ainda mais a situação, né, que é ali os pontos de atenção. E por último, prove seu valor diariamente e nunca pare de crescer, é o último capítulo. Então, é basicamente sobre isso, né? É claro que se você conseguir aplicar tudo que está no livro aqui, você realmente será uma pessoa que vai ter sucesso profissional, né? Você pode ser promovido, você pode entregar grandes resultados, ele é realmente um manual. Na prática, realmente é muito difícil fazer, né? É muito desafiador, vamos dizer assim, colocar todas essas ferramentas em prática. O próprio livro traz isso, né? Então não é algo tão simples assim, mas ele te traz ali ferramentas e um conforto também, né? Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma situação de estresse ali, ela precisa saber que tem outras pessoas que também passam por essa situação e também que existem formas de reverter essa situação com base em exemplos que o próprio livro traz, né? Então isso é muito legal também porque te dá um pouco mais de protagonismo, né, dentro de você conseguir mudar aquela situação de carreira, né? Então acho que esse é um resumo principal aqui, Wellington. Você também leu o livro, né? Eu li, Diego, e eu estava aqui refletindo, né, no quão que quando a gente muda essa ótica, né, e essa ótica de entender o outro, tá, entender o outro, mais do que entender o outro, né, nos entendermos dentro dessas dificuldades, e você falou no capítulo, o penúltimo capítulo, né, que é as armadilhas, né, a gente não cair em algumas armadilhas, eu acho isso fundamental, né, na nossa vida profissional. Porque nós precisamos ser protagonistas, né, ou procurar ser protagonistas sempre ali, né. É difícil, tá, não tô falando que isso aí é fácil não, né, mas, quando a gente começa a entender, né, voltando ao o outro, né, olha, como é que essa pessoa até pensa, às vezes tem coisas, né, e que eu não tô defendendo um lado ou outro, que nem é com a gente, sabe. É o status quo dele mesmo lá, é o jeito dele. E às vezes depende da gente mudar um comportamento nosso, para que a gente até tenha uma, né, uma maior uma maior harmonia numa situação, né. Então claro que isso nem sempre resolve, tá. Não tô falando que também resolve tudo. Então, então eu tenho que me mudar sempre, não é isso, né. Mas que em um primeiro momento nós também, quando a gente começa a ter esse tipo de proatividade, né, e de buscar esse protagonismo, isso nos ajuda demais em qualquer situações, né, inclusive situações difíceis, como é o caso, né, que esse livro comenta, né. Olha, é um tema bem delicado, né. Tem uma pessoa, enfim, acima da gente,
que, entre aspas, né, ele não quer liderar, né, ele não tem construções de liderança que não nos permite, talvez, crescer, né. Então isso me chama muita atenção quando eu li o material, e também traz um pouco sai um pouco daquela questão do vou falar uma palavra aqui, mas a gente não pode nos vitimizar sempre, né. "Ah, eu sou vítima na relação, sou vítima, sou vítima, sou vítima". E eu acho que ele muda um pouco, é isso que eu queria trazer como cerne aqui da minha fala, né, muda um pouco essa visão, falou: "Não, nós independente de onde que nós estarmos, né, ali, em momento, a gente pode promover o meu crescimento, né, particular, individual e também o crescimento de outros, né, que estão ali, e isso permite até ter uma maior harmonia nas relações, quando isso é permitido, até lógico, mais uma vez, na prática isso não é fácil, mas quando eu li esse material e apliquei que eu falo quando eu li, né, eu preciso reler de novo, porque é importante a gente sempre, além de dar nome aos bois, né, Diego, eu gosto muito disso, tá. Ah, o líder político, eu não nem nossa, mas quais são as características, né. Então não dá um nome, né, para eu dar um nome tem que saber que é diferente de outro, e aí eu tenho que emergir mesmo, né, dentro desses critérios, e falar: "Pô, cara, isso aqui tá e como que eu sou? Será que eu não sou?", né. É Como é isso que aí, eu é isso sou, aí. entendeu? É muito você olha muito pra si mesmo quando você tá lendo o livro, é muito Exato. Enfim, esse comentário que me veio aqui, porque eu acho que, por isso que o conhecimento, né, Diego, a gente precisa, sair um pouco né, do ser abstrato, de se entender que tudo é igual. Não, tem gente que tá estudando isso, né, um livro não é uma coisa que, em geral, né, as pessoas estudam pra pelo menos esse tipo de material que a gente tá trabalhando, né, não é um conto de fadas, né. Ele tá olhando ali a realidade, né, então tá ali olhando tudo, e é legal. É isso aí, gente. Siga o conselho do Wellington Bedinelli, do ET Bilu, busque conhecimento, né, que pra quem Isso lembra aí. dessa Nossa, agora você eh, foi fundo, hein. ó, Boa. deixa eu pegar aqui, enquanto você estava falando desse capítulo, esse capítulo é muito legal, evite armadilhas que possam piorar ainda mais a situação. Eu vou compartilhar aqui com os ouvintes, ah, só os spotlights. Você vê em cada um deles aqui, ó, em cada subtema, ele traz um parágrafo que explica, né? Eu vou ler só o título aqui para que você gere curiosidade. Também já são dicas práticas que você pode aplicar hoje, né? Então, olha só o que ele traz aqui. Cultive um relacionamento forte com pessoas-chave, comprometa-se com a comunicação permanente, ganhe experiência e maturidade, coloque a equipe acima do seu sucesso pessoal. Outras dicas que ele traz aqui: evite fofocas, fique longe de discussões insignificantes, defenda o que é certo, não apenas o que é popular, olhe todos os lados de uma questão, não proteja o seu quinhão, diga o que você pensa e pense o que diz. Né? Então aqui, e outras mais aqui, né, tem várias, e ele discute cada um desses temas aqui, né, então isso é muito legal, em todos os capítulos está bem dividido em tópicos, com dicas muito legais e bem explicadas. Né? E assim, bem explicadas e bem direto ao ponto também, sabe? Então é um livro bem bacana. Isso que você falou, Wellington, também, ele deixa claro no início do livro que por que você quer melhorar a situação, né? Ou você acredita na visão da empresa, você acredita que é uma empresa legal de você continuar trabalhando, ou você gosta muito dos seus colegas, né? Ou seja, você quer ficar na empresa, você precisa, né, trabalhar ali, né? Enfim, até você realmente achar uma oportunidade melhor, que você não, né, vai estar um pouco mais feliz no que você está fazendo. Mas ele traz esses pontos, né? Um ponto assim, você vai ser protagonista se você quiser mudar ou a sua posição, ou de repente para até outro departamento da empresa, você acredita na empresa. Se não, você vai buscar trabalhar em outro lugar, né? Ou saia da empresa, né? Ele até coloca assim, olha, muitas vezes para você deixar a sua honra intacta ali, né? Ele aconselha, se você tiver essa condição, você sair, né? Porque daí você vai evitar, de repente você tá, porque como você falou, é delicado, né? Que a gente está partindo do pressuposto que não está acontecendo nenhum abuso que passe ali os limites da ética ou até, como a gente fala, né, algum tipo de assédio moral ou outro tipo de assédio, né? Então, assim, não é isso, né? Não é disso que o livro fala. Então, se você estiver passando por alguma situação desse tipo, né, claro, muitas empresas têm ali o seu comitê ali de ética, né, de governança,
né, tem os seus procedimentos para que você possa lidar com esse tipo de situação que é grave, né, gravíssima, e tem muita gente que sofre esse tipo de, até às vezes, muitas vezes até assédio sexual, né? Então você tem todas essas ferramentas e tem empresas que não têm, né? Empresas que não têm, então assim, você precisa pesar realmente, né? Se você quer, né? Se você estiver passando por uma situação desse nível aí, se provavelmente não vale a pena e você e não tiver recurso para reverter isso e continuar trabalhando, né? Você tem que avaliar se vale a pena você continuar ou não na companhia, né? Então ele deixa isso claro, né? Não fala dessa profundidade que eu falei aqui, mas ele deixa claro que sim, é um manual para que você possa mudar a sua história querendo, né, continuar ali, você acredita na visão da companhia, né? E é muito legal também que ele fala até, inclusive, olha, eu estou num departamento ali que o meu líder, o meu chefe ali, né? Ele não acredita na visão da empresa, né? Como eu agir dessa forma também? Isso existe muito, né? Poxa, tem uma diretriz e aí tem uma pessoa que não concorda ali no meio, né? Então ele ajuda tanto se você for gestor, quanto se você for também um colaborador, porque ele traz esses aspectos de liderança, de como lidar com as situações. Então isso é bem interessante no livro, né? E eu até pegando o livro para fazer o conteúdo para vocês aqui, me deu vontade, eu com certeza vou ler novamente, porque eu acho que ele é sempre atual, sabe? Eu estava em outra empresa, em outro contexto, mas ali você tira algumas ferramentas, né? E agora que eu passei uma outra experiência, eu olhei ali e falei, nossa, caramba, tem coisa aqui que eu acho que é aplicável, né? Por mais que eu não tenha problemas, né, com o meu atual gestor, tá tudo muito bem, mas tem pontos ali que eu falo, nossa, essa habilidade aqui eu posso aplicar, né? Ah, essa situação eu já vi um colega passar por isso numa outra situação, né? Então você consegue pegar ali ferramentas de liderança que você pode aplicar. Então não necessariamente você precisa ter um problema com o seu gestor para tirar bom proveito desse conteúdo do livro aqui. E eu queria comentar um ponto bem específico da sua fala, Diego, que é a questão da sair, né, seu ambiente tá ali, eu geralmente as pessoas: "Ah, então a empresa, eu preciso vou me demitir aqui", né. Eh, é sempre, assim, é delicado esses assuntos, porque não dá pra gente entrar, né, no contexto de cada ação, né, mas, sempre vale uma reflexão, porque quando você muda de empresa, se a prática, pelo menos a minha realidade, né, eu já mudei de algumas vezes, continua tendo problemas, assim, porque são pessoas, são, né, então assim, continua tendo os problemas, né, então, as pessoas não costumam falar muito isso, mas são seres humanos que estão ali, né. Então, quando a gente começa a trazer, né, a sair um pouco a se afastar um pouco desse por isso que eu essa parte esse capítulo que você colocou, para mim é um ponto, é um outro pilar central. Quando a gente começa a se afastar um pouco disso, a gente também, tem a capacidade começa a talvez, olhar os fatos, aspas, aqui, né, de outras formas, né, falou: "Não, espera aí, mas, né, acho que será que eu não posso né, ser proativo mais uma vez, né, eu estar ali, tomar frente e talvez até ser, né, a colinha, né, o chiclete ali dessas 2 pontas aqui, porque mudança é muito positivo, tá, é muito positivo, né, e às vezes sim, temos que mudar mesmo da empresa, enfim, acontece, mas o que eu tô querendo, assim, chamando todos, né, nós aqui para discutirmos, é o como eu faço isso, né, e o momento. Será que é agora? Eu vou porque, né, vejo que meu chefe é assim, eu já pego, já chuto o balde, já, né, claro, né, parênteses muito grande aqui que você fez, a gente não tá falando de situações de assédios e assim por diante, né, são questões graves aqui, não é isso. Mas questões do dia a dia, né, ah, a pessoa lá tá não me chamou, tal pessoa não tá me vendo e, nessas coisas, né, que em menor ou maior, acontece em todas as empresas, tá. Então, às vezes a gente também tende a entender, a olhar que onde nós estamos, né, sempre quando a gente vê redes sociais, né, a gente só vai ver conquistas de todos, né. Conquistas, "Olha que legal essa empresa, né, Diegão. Olha, ganhou prêmio, Diegão. Great Rapaz, Place ganhou to Work, não ganhou tudo isso". selos, né? Um monte de selo, aí quando você vai ver, você fala: "Mas espera aí, parece que não é bem isso, né". Então, eu sempre faço essa provocação,
e não só para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, assistindo, mas para mim também, né? Não, peraí, será que eu não estou vendo alguma coisa, né? E às vezes e às vezes não, né? Para mim esse material numa época específica da minha vida e, e, e quando você vai pensando numa época específica no passado, que é o que também você fala, poxa, tem coisas no presente que também. Então, por isso que esses materiais, eles são riquíssimos. E aí um último ponto aqui, um ponto, Diego, que é o repertório, né? Quando nós temos vários repertórios ali, né? Então, de materiais, estamos lendo, né? Então, esse material que você apresentou e outros aqui, a gente começa a ter muito repertório também ali, que é um repertório importante, técnico e teórico nesses temas, que nos ajudam a falar assim, isso aqui tá naquela caixinha lá, eu acho que eu vou ver uma estratégia, né? Porque já não é, né, não fica solto, né? Então eu gosto bastante desse tipo de literatura, recomendo, independente mais uma vez. Se você está como líder de outras pessoas, mas nós precisamos ser líderes também de nós mesmos, né? Nós temos também que nos liderarmos no sentido amplo da palavra líder, né, Diego? Então, assim, pensar em tudo, né? O Regra de 3 surgiu também por conta disso. Nós precisamos nos liderarmos, né? Então, assim, poxa, eu preciso, eu tenho família, né? Eu tenho amigos, eu tenho, né, funções aqui sociais ali, e a gente precisa ter o comportamento, que é o que você colocou lá no início, né? O comportamento de liderança, né? E tem vários comportamentos, a gente pode até um dia aqui conversar sobre esses comportamentos aqui e aí que eu recomendo o Empretec, Diegão. Quem é Empretec, né? Quem é empreendedor também saber um pouquinho mais desses programas que são muito bons, tá? Muito bom, muito bom. Isso que você falou do repertório é interessante, porque eu lendo o livro, né, teve vários pontos ali que eu falei, poxa, né, isso aqui eu já tomei decisões pensando nisso aqui. E eu não tenho certeza se eu tomei essas decisões, porque lá atrás, há 4 anos atrás, eu li esse livro, eu li outros livros, então a gente vai criando esse repertório e a gente vai mudando. Exato. Às vezes a gente não sabe de onde veio a informação, mas a gente vai tendo um entendimento, a gente vai tendo essa clareza por causa desse repertório que a gente vai formando. É claro que abrir a caixinha de ferramentas de vez em quando é sempre muito bom, que é lá consultar, né, revisar, a gente sempre ganha mais confiança e respaldo das decisões que a gente está tomando, com base ali, né, em informações riquíssimas de autores experientes sobre o tema, relacionado à liderança ou outros assuntos, né? Então, é, é muito bom, né, a gente ter esse tipo de material, não só ler, né, mas tê-lo também ali para consulta de vez em quando, ou reler, né, é sempre muito interessante. Pessoal, eu acho que o objetivo hoje aqui era esse, né, Wellington? A gente trazer aí os livros. Isso Eu aí. estou deixando rolar aqui na sua tela também, né, que você pode ser um parceiro do Regra de Três, né? Então, se você quer saber diferentes formas de apoiar essa iniciativa, de ter aqui a sua marca, né, ou de repente até a sua livraria, né, ou seja o que for, junto com a gente aqui, se você gosta dos episódios, quer participar com a gente, indicar palestrantes, você pode nos mandar um e-mail para regrad3agro@gmail.com, que é nosso e-mail oficial a princípio, né? E lembra que é D, a só a letra, e o 3 é o número, regra de 3, agro@gmail.com, para você que está só nos ouvindo. Ou entrar em contato pelos nossos Instagrams, né? O agro de respeito, Wellington Bendinelli. Lembre-se que o Wellington escreve exatamente como a capital da Nova Zelândia, né? Wellington, né? Obrigado. Então, se você procurar ali, você vai ver como que escreve. E uma coisa que sempre perguntam, né, Wellington, quando eu já fiz algumas revisões de livros agronômicos e outros, onde que eu compro o livro? Gente, pega o nome do livro e joga no Google, cara. Você É vai isso aí. achar, esses livros são muito fáceis de encontrar, claro que não estou criticando você que procura livros agronômicos, porque muitos são difíceis de achar e tem apenas em alguns sites específicos, mas esses livros que a gente está trazendo aqui hoje é muito fácil de você achar, tem nos principais livrarias online, aí você consegue encontrar, ou nas livrarias aí físicas também, enfim, né, você vai não deve ter dificuldade para encontrar esses livros que a gente trouxe aqui. Beleza? É isso aí, Wellington. Tem mais algum recado final para dar para os nossos ouvintes? Só que esse quadro, né, esse momento aqui, a gente pretende continuar, né? E é um momento também que a gente aguarda muito, esperamos, né, que
esse momento seja um momento inspirador, né, para cada um, né, como é para nós. Eu gosto bastante de conversar, gosto do material impresso também, né, então estou me adaptando com o digital, mas gosto do cheirinho, aquela coisa, né, então convidar todos vocês para que, se vocês leram esse material ou, enfim, comenta aí no vídeo, fala: "Pô, legal, gostei, não gostei, acho que não é bem assim". A gente está aqui também muito aberto e a gente gosta dessa interação com o público, porque nós fazemos isso para vocês, né, então isso é muito relevante para a gente. É isso aí. Inclusive, se você tiver livros para indicar, para a gente trazer para o quadro também aqui, Isso aí. deixe nos comentários, né, ou nos band também, que é sempre muito, 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 muito bem-vindo. Beleza? É isso aí, meus amigos. Valeu então, Wellington. Show! Até a próxima, Valeu, né. valeu. Até a próxima, meus caros. Até a próxima para mais um próximo episódio do Regra de Três. Falou, boa semana, tamo junto. Valeu.